moçada, tudo bem com vocês? Época de ficar em casa, época de ler um bom livro, época de se conhecer. Leia bastante, vocês vão adorar. Bem, dando continuidade às nossas aulas de livro, literatura, interpretação, nós começamos cronologicamente pelo Barroco e agora vamos ao realismo de Eça de Queiroz, de Machado de Assis, tá? O realismo, ele surge em meados do século XIX com as correntes filosóficas mais materialistas, né? A primeira metade do século XIX, ela ainda estava muito influenciada pela Belle Époque, era a visão romântica, né, com a ascensão da burguesia. E em meados do século XIX, nós tivemos o positivismo de Augusto Comte. Por isso, pelo positivismo, é uma literatura extremamente descritiva, extremamente minuciosa, tá? É uma literatura que a narrativa é muito lenta, e muitas vezes vocês tornam-se assim, acham cansativos os livros por causa disso, né? Mas é que tem que provar, tem que demonstrar. Isso é fruto do positivismo de Augusto Comte. Nós temos o determinismo de Hipólito Taine, determinismo de meio, que nós vimos com o Jerônimo lá no Cortiço, determinismo de raça, que nós vimos com a Rita Baiana, o determinismo de momento histórico, né, que nós veremos com Euclides da Cunha, Os Sertões, né? Quer dizer, o que determinou a extinção de Canudos foi o momento histórico, tá? Nós temos o socialismo de Karl Marx, que muda violentamente a arte. A arte que era feita então até para agradar, para distrair a burguesia, agora é uma arte voltada para a crítica social. É uma arte mais engajada, é uma arte mais politizada. Então o socialismo muda a arte, né, violentamente, de uma visão para distração do leitor para uma visão mais crítica e transformadora da sociedade. E temos o evolucionismo de Charles Darwin, sendo que o evolucionismo aparece muito, por exemplo, no Primo Basílio, no Crime do Padre Amaro. No Crime do Padre Amaro há uma defesa do evolucionismo defendida lá no final do livro, né, que é quando ele fala das relações sexuais. Então nós temos aí uma visão extremamente materialista. E é em cima desse materialismo que surgiu o realismo e o naturalismo. A diferença entre o realismo e o naturalismo basicamente são essas. O realismo é um romance documental. Ele documenta uma realidade, né? É Machado de Assis. Machado de Assis, ele é documental, né? O que você lê é a vida e você vai decidir ali, né, o que você está lendo. Você vai ver que não tem nada novo, ele apenas documenta a realidade. O naturalismo não. O naturalismo já é um romance de tese, é um romance experimental. Ele experimenta uma nova realidade. Hoje nós teremos um romance de tese. A Relíquia de Eça de Queiroz é tese. Tá? Então é um livro de tendência mais naturalista. Outra diferença básica são os personagens. Os personagens no realismo são mais complexos, são esferas, né? São personagens analisados por dentro psicologicamente e por fora sociologicamente. Então são muito bem analisados. Os personagens naturalistas são personagens patológicos, né? São personagens que têm desvios sexuais, são personagens que ele animaliza exatamente pelas essas tendências sexuais. Ele faz animalização. Rita Baiana era uma cadela no cio, tá vendo? Então essa animalização é típico do naturalismo. O realismo analisa todos os fatos que ele coloca, tá? Se ele analisou, se ele está documentando, ele não precisa de concluir. Quem conclui é você, leitor. Você que vai concluir se a Capitu traiu ou não. Está tudo colocado e tudo muito bem analisado. O naturalismo é um livro de tese. Como é um livro de tese, logicamente ele vai ter que chegar a uma conclusão no final. Tá? Hoje nós temos no último parágrafo, tá, do livro A Relíquia, ele defende a sua tese, né, a chamada Universal Ilusão. Ele defende a universal ilusão no último parágrafo do livro. É fechando o livro que ele defende a sua tese. Portanto, precisa uma conclusão. Agora, esta confusão que vocês fazem, é realista ou naturalista? É que o naturalismo não é uma escola literária. Ela é um desvio da escola. A escola é o realismo. O naturalismo pega apenas um desvio do homem. Então o realismo pega o homem como um todo. O naturalismo pega apenas a parte sexual, entendeu? Então, quer dizer, é apenas uma parte, tá? Por isso que não é uma escola literária, e sim um desvio da escola. Quando você tem termos científicos, era o aguilhão genético, isso é naturalista, tá? Todo termo científico é naturalista.
Quando você tem coisas patológicas, né, coisas escabrosas, isso é de tendência naturalista. O realismo é mais sóbrio, o realismo é mais equilibrado, tá? O realismo é a escola como um todo, o naturalismo é um desvio. A Relíquia, grande obra de Eça de Queiroz, tá? É um romance de tese, tá? É narrado em primeira pessoa por Teodorico Raposo, que vai recordar, ele é um senhor casado, tem um filho, é rico. Ele vai recordar uma viagem que ele fez à Terra Santa a pedido da sua tia, Patrocínio das Neves. E quando ela pediu esta viagem para ele, ela pediu uma relíquia, que trouxesse uma relíquia que curasse todas as suas chagas. E é isso que ele vai recordar neste livro, tá? Então ele já assim, um senhor casado, vai recordar a sua vida, desde a sua infância, quando ficou órfão, até o momento presente que ele está casado, com filho e rico, morando no solar dos lindosos. Tranquilo? Então é uma obra memorialista, né? Então Teodorico Raposo conta as suas memórias, e é uma obra extremamente filosófica. Vocês vão perceber que ela é filosófica já no começo, na primeira página ele já começa. Decidi compor nos vagares deste verão, na minha quinta do mosteiro, antigo solar do Conde dos Lindosos, as memórias da minha vida. Olha como é que ele é filosófico. Que neste século tão consumido pelas incertezas da inteligência e tão angustiado pelos tormentos do dinheiro. Tá vendo como é que ele vai firme, né? Encerra, penso eu, e pensa meu cunhado Crispim, uma lição lúcida e forte. Em 1875, nas vésperas de Santo Antônio, uma desilusão de incomparável amargura abalou meu ser. Por esse tempo, minha tia, Dona Patrocínio das Neves, mandou-me do campo de Santana, onde morávamos, em romaria, a Jerusalém. E é essa viagem que ele vai contar, e ele vai dar todo esse toque filosófico que nós vamos observar no decorrer. Bom, é uma violenta crítica ao catolicismo, é uma obra anticlerical, que também nós vamos perceber já na segunda página. De resto, esse país do evangelho, que tanta fascina a humanidade sensível, é bem menos interessante que meu seco e paterno Alentejo. Quer dizer, já começou a crítica à Terra Santa. Ele diz que ele não conheceu por onde passou Maomé, tá? Ele também não conheceu, né, os grandes profetas por onde viveram, mas ele conheceu toda a Terra Santa. E ele diz isso aqui. Mas desde as figueiras da Betânia até as águas cálidas da Galileia, conheço bem os sítios onde habitou este outro ser intermediário divino, cheio de enternecimento e de sonhos, a quem chamamos Jesus nosso Senhor. E só neles achei bruteza, secura, sordidez, soledade e entulho. Olha como é que ele é agressivo. Olha como é que ele é realmente anticlerical, é uma violenta crítica ao catolicismo. E ele vai defender esta tese aqui, ó. O romance dele é um romance de tese, portanto naturalista. O ser humano, ao não compreender o mistério da sua existência, cria a dimensão religiosa e o associa ao longo do tempo a elementos básicos do instinto e do prazer. Quer dizer, ele cria a religião e ele quebra a religião que ele criou, porque ele vive do instinto e do prazer. E a religião é feita exatamente para acabar com o instinto e domesticar os prazeres. Entendeu? E o homem cria a religião e ele mesmo quebra isso daí. E ele termina, como eu já disse a vocês, ele termina o livro falando da universal ilusão, né? Que o homem cria a religião ou, no seu lugar, a ciência para justificar a sua existência. Ele cria. Portanto, é uma violenta crítica à ciência também, não só à religião. Tá? Essa é a tese que ele vai defender. Quem fala isso é a consciência de Teodorico Raposo. Lá no final do livro, ele diz isso daqui. Ó. A consciência está dizendo a ele: eu não sou Jesus de Nazaré, nem outro Deus criado pelos homens. Sou anterior aos deuses transitórios. Eles dentro de mim nascem, dentro de mim duram, dentro de mim se transformam, dentro de mim se dissolvem e eternamente permaneço em torno deles e superior a eles. Beleza? Desfazendo-os, concebendo-os e desfazendo-os no perpétuo esforço de realizar fora de mim o Deus absoluto que em mim sinto. Chamo-me a consciência, sou nesse instante a sua própria consciência. Essa é a tese.
Para ele chegar nesse momento do livro, nós vamos ter que degustar esse livro inteiro, entendeu? Para você chegar, como é que Teodorico Raposo, um canalha, um homem mentiroso, um homem cínico, um homem hipócrita, chega no final do livro com com esta análise, com esta reflexão. Então, isto é um livro de Eça de Queiroz, a beleza deste livro. É muito bem estruturado o livro porque ele usa a dialética, a lógica aristotélica, tá? Ele usa a dialética. A tese é a religião, né? O homem cria uma religião. A antítese é a ciência, né? A antítese da religião seria a ciência. E aí qual vai ser a síntese? A farsa. Tanto a religião quanto a ciência são farsas. O homem cria essas duas coisas, tá? A ciência por conveniência e a religião para justificar a sua existência. Olha como é que ele argumenta e estrutura muito bem o seu livro. Entretanto, como há espíritos insaciáveis que, lendo de uma jornada pelas terras da Escritura, anelam conhecer desde o tamanho das pedras até o preço da cerveja, a ciência. Desde o tamanho da pedra ao preço da cerveja, eu recomendo a obra copiosa e luminosa do meu companheiro de romagem, o alemão Dr. Topsius. Douto pela Universidade de Bona e membro do Instituto Imperial de Escavações Históricas. São 7 volumes em 4, atochados impressos em lípsias em papel, com este título fino e profundo: Jerusalém passeada e comentada. Então ele elogia, ele mostra que é um livro de ciência, que o cara conhece tudo, que o cara é um puta cientista, ele vai elogiar muito isso daí. E agora ele diz, você vai ver a ciência, aonde ele vai pegar. Aonde ele vai tentar mostrar que é ciência manipulada. Por isso intimo o meu douto Topsius, que nos seus penetrantes óculos viu formar os meus embrulhos já na terra do Egito, já na terra de Canaã. No Egito ele pegou a camisola de Miss Mary, que chegaremos lá. E em Canaã, na terra prometida, ele colocou uma coroa de espinhos, que supostamente era a coroa de Cristo, que ele pegou de uma árvore qualquer caída lá, entendeu? Ele, na verdade, fez esses 2 embrulhos para enganar a tia, né? Essa coroa de espinhos era a relíquia que a tia tanto queria, entendeu? E o Dr. Topsius estava ao lado dele o tempo inteiro. O tempo inteiro. E o Dr. Topsius ajudou a mentira. Até arrumou um nome científico para a árvore que ele tirou a coroa de espinhos. Até isso a ciência fez. Olha lá. Que na segunda edição de Jerusalém passeada e comentada, na segunda edição, sacudindo os pudicos escrúpulos de acadêmica e de estreitos desdéns de filósofo, divulgue a Alemanha científica e a Alemanha sentimental qual era o recheio que continha esses papéis pardos. Tão francamente, agora o objetivo do livro, atenção agora que é o objetivo do livro, tão francamente como eu revelo aos meus concidadãos nestas páginas de repouso e de férias, onde a realidade sempre vive, é o realismo. Ora, embraçadas e tropeçando nas pesadas roupagens da história, ora mais livre saltando sobre a caraça vistosa da farsa. Eu intimo o Dr. Topsius a mudar o livro, porque na primeira edição ele mentiu para me ajudar. Entendeu? Para, na verdade, me ajudar, que eu pedi para que ele mentisse. E agora eu resolvi revelar minha vida para vocês e quero que ele desminta. Olha aonde ele vai. Olha que argumentação bem estruturada. Tese e antítese. Para chegar na síntese que tudo é uma grande farsa. Legal? É um livro que ele vai colocar o sagrado e o profano. O que o homem cria é sagrado, mas o homem é profano. Tá? O narrador relata suas ações e suas contradições. É o que eu disse. Ele sai de um homem mentiroso, canalha, hipócrita, cínico, quer dizer, aquele estereótipo do ser humano, tá? Do ser humano que o Machado também vai consagrar. E depois ele vai fazer aquela consideração, que ele vai perceber que a inutilidade da hipocrisia, que a consciência vai falar mais alto, ele vai começar a perceber os erros que ele fez e vai mudar radicalmente a sua vida. Então, herói ele não é. Porque, na verdade, quase o livro inteiro, ele é um mentiroso, ele é um hipócrita, ele é um cínico. Herói não, E vilão também não, porque no final ele se revela, no final ele reconhece seus erros e ele modifica. Se não é herói nem vilão, ele é o quê? Ele é um anti-herói, Então ele é classificado como anti-herói. A religiosidade, o erotismo, o tempo inteiro.
né? O ser humano nesse conflito, mau caráter o tempo inteiro, e no final do livro ele descobre a inutilidade da própria hipocrisia. Tá? Então esse é o objetivo que nós vamos caminhar nesse livro, esse é o objetivo que essa de Queiroz tem. Vamos capítulo a capítulo, como eu gosto de fazer com vocês, né? Para que a gente entenda a sequência e aprenda a interpretar o livro para ele chegar naquela conclusão final. No capítulo 1, a origem do protagonista, Teodorico Raposo, ele vai narrar quando ele ficou órfão, de pai, de mãe ele já era. A mãe era a irmã da tia Patrocínio das Neves, tá? E o pai, a mãe morreu, ele vivia com o pai, que o pai era